Reforma tributária. O IVA dual vai transformar o advogado em contador? Você, advogado, até onde você precisa estudar essas novidades que estão acontecendo por aí? A reforma tributária já é uma realidade e estamos em um momento de muitas novidades e algumas confirmações ainda para acontecer. Mas já temos muitas pessoas estudando o tema e eu percebo, dentre meus alunos, dentre meus seguidores, que há uma inquietação geral sobre esse conhecimento que vem se impor a colegas que eventualmente não estavam mergulhados nesse contexto. Por exemplo, o colega que trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, ele não teve uma troca, ele teve uma adição de problema, certo? Porque aquele colega que às vezes trabalhava com ICMS, trabalhava com ISS, ele está diante de um contexto de troca, ainda que essa troca se prolongue no tempo, né, a partir do cronograma de transição. Mas o colega que trabalhava com planejamento patrimonial e sucessório, ele tem uma adição, porque não há uma substituição no contexto desse colega. Temos esse IVA dual, para dizer o mínimo, existem outras novidades acontecendo na reforma tributária. Temos esse IVA dual que vem para o contexto de trabalho desse colega. E agora? Esse colega deve ir até onde no estudo dessa matéria? E, na minha concepção, está acontecendo uma pequena confusão aqui. E uma confusão que tem tirado a paz de muitos colegas. E eu vou colocar para você aqui uma situação que já mostra como essa confusão vem acontecendo, porque na minha singela leitura, essa confusão ela começa muito em ofertas de produtos para públicos diferentes, certo? Vou te dar um exemplo. Você fez a sua faculdade, o contador fez a sua faculdade e são profissionais que têm vocações diferentes, preocupações diferentes. O raciocínio do contador ele é muito mais numérico, o contador ele é muito mais objetivo. Por outro lado, o advogado, por vezes, diz, né, até tem, às vezes, orgulho de dizer que não gosta de números, eu não sou muito dessa linha, eu acho que a gente não pode desprezar o conhecimento de forma alguma, mas o advogado, ele não é dos números, o advogado, ele não é naturalmente cartesiano, o advogado é da discussão das teses, não é verdade? E aí você vê um sem número de propostas que pegam esses colegas e jogam eles todos dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma proposta, dentro da mesma jornada. Ora, não estou aqui para pregar segregação entre profissionais, dizer que X é melhor do que Y, de forma alguma. Mas, na minha concepção, essa forma de proposta acaba por confundir alguém. E, normalmente, quem está sendo confundido, na minha leitura, é o advogado. Por quê? O advogado, ele não vai precisar virar contador. Ele não deve virar contador. O contador vai continuar tendo a competência dele, sendo dono da competência dele, aplicando uma série de novos conceitos no contexto da sua profissão. O advogado vai ter que dominar esses conceitos também, ele vai ter que ter uma visão geral, mas ele não vai precisar. Agora eu vou utilizar um termo que os colegas fiscais mais antigos utilizam aqui no estado de São Paulo, que ficou para trás com a novidade da nota fiscal eletrônica, que é o advogado não vai precisar lamber nota. O que significa lamber nota, né? É contar as notas, é folhear as notas, certo? E, por favor, não entendam nada do que eu estou colocando aqui de forma pejorativa ou com intenção de classificar profissionais de jeito nenhum. Quando eu digo que o advogado não vai precisar virar um contador, eu estou nada mais do que traçando uma linha de distinção de competência, de vocação desses profissionais. Absolutamente nada além disso. Então você, advogado, vai precisar entender, sim, situações em que uma determinada pessoa física, para dar um exemplo famoso aqui no nosso contexto de estudo, situações em que uma pessoa física passará a ser contribuinte do IBS e do CBS. Você vai precisar entender quando vai ser interessante essa pessoa física eventualmente lançar a mão de uma pessoa jurídica para que ela tenha um trato tributário mais favorável. Você vai precisar saber dessas classificações sem a menor sombra de dúvidas. Mas o contador
que, em um olhar específico, a partir desse caso concreto que você está levando, que vai conseguir verificar se em um determinado caso há uma determinada quantidade significativa de créditos a serem aproveitados. É o contador que vai trazer esse teu diagnóstico, que vai ser inicial a partir do momento em que você recebe o cliente, e que vai confirmar uma suspeita sua ou rechaçar um diagnóstico inicial a partir de números que ele, contador, vai verificar, ok? Então, é sim muito importante que você entenda modelos, que você entenda classificações que vão acontecer. É importante também que você entenda como as alíquotas efetivas na pessoa física vão trazer um determinado raciocínio quando você compara esses mesmos bens que sofrem uma alíquota efetiva aqui na pessoa física, quando você traz esses bens para uma pessoa jurídica, e qual vai ser essa alíquota efetiva dos tributos aqui incidentes. Não vou entrar nessas regras agora, não é o objetivo desse vídeo, certo? Você vai precisar saber dessas regras de forma geral, porque senão, quando o cliente chegar até você, o caso concreto chegar até você, você vai ficar totalmente perdido ou perdido, não vai saber direcionar aquilo ali. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, está fazendo você refletir no bom sentido, ver melhor as coisas, aperta aqui no botão de curtir e se inscreve no canal também para você poder receber outros conteúdos relevantes como esse. Mas, até onde você precisa ir? Até onde você precisa ir? A minha leitura é que você, advogado, vai precisar ir ao menos, ok? Ao menos, até o ponto em que você consegue conversar com um contador qualificado no tema, para passar para ele um diagnóstico, uma suspeita, que ele vai confirmar a partir do estudo específico do caso concreto, especialmente em relação do raciocínio de creditamento no âmbito desse novo IVA dual. Poxa, Jonatas, mas eu achei que você ia falar que eu precisava saber menos. Se você pensou isso, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A notícia boa é que você não vai precisar receber as notas do teu cliente, baixar as notas do teu cliente e ter um software de contabilidade para fazer esse tipo de estimativa. Não é por aí, certo? E justamente por isso que eu comecei no início desse vídeo falando que eu vejo um erro conceitual muitas vezes dessa abordagem aos profissionais que estão buscando especialização. Porque eu estou também estudando até para trazer dentro do contexto da minha mentoria o conhecimento, as discussões para os colegas que aqui estão. E eu percebo essa não diferenciação. Ora, se eventualmente você concordou com esse meu raciocínio de diferença de vocação e de uma análise inicial, que eventualmente você, advogado, vai fazer a partir de regras que você aprendeu, está aprendendo ou irá aprender, para você passar para um contador que vai fazer o trabalho mais miúdo, mais específico de contabilidade. Se você concordou com isso aqui, por que nós estamos pegando esses dois grupos de profissionais e estamos colocando eles para traçar a mesma jornada em relação ao conhecimento relacionado à reforma tributária? Então, vamos ter calma em relação a isso aqui. Jonatas, mas eu estou em um curso para contadores. Excelente. Se isso for consciente, eu acho excelente. Eu, como profissional formado em Direito, ainda pretendo me formar em Contabilidade. Mas o que eu penso de estudar junto a contadores? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Porque quanto mais você estudar a pessoa que vai receber o teu trabalho, o que ela vai fazer, como ela vai fazer, melhor vai ser a tua interface na hora de conversar para essa passagem de diagnóstico. E, muito provavelmente, você vai ganhar em qualidade nesse diagnóstico. Porque ainda que você não entre nas miudezas de um trabalho de análise de creditamento, através do conhecimento que você está obtendo junto a um ambiente de contadores, a experiência dos contadores, muito provavelmente você vai ganhar pontos na hora de receber esse caso e já traçar um diagnóstico inicial. Você já vai saber o que o colega contador espera de você. Então, eu vejo um ganho excelente nisso aqui. Não entendam aqui também no sentido de que
nossa, então eu como advogado não preciso estudar contabilidade. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Você não vai tomar o lugar do contador. Ele vai continuar no lugar dele, vai continuar fazendo o trabalho dele. Então você precisa entender o trabalho dele. Quanto mais você entender o trabalho dele, melhor. Mas você precisa entender que você vai precisar trabalhar junto com um bom contador que também esteja especializado nesse contexto pós-reforma tributária, para que você consiga conversar tecnicamente e passar um desenho inicial que vai ser confirmado ou não por esse contador que é especializado na área, certo? Se você é profissional e esse conteúdo está fazendo sentido para você, você quer estudar com tranquilidade, com seriedade, sem afobação, você pode contar com a minha ajuda na mentoria em inventários e planejamento patrimonial e sucessório, onde reunimos profissionais de todo o país que atuam com sucessões e promovemos um estudo com tranquilidade, com base em segurança jurídica e previsibilidade. Aqui, no primeiro comentário fixado, você pode conhecer como fazer parte. Outro ponto muito importante, conversando com colegas, consumindo conteúdo, consumindo cursos e vendo impressões que estão acontecendo e que eu acabo concordando sobre determinada forma, agora nós temos regras que vão exigir o acompanhamento profissional que antes não era tão importante. Sob que aspecto eu quero dizer isso aqui? Existe aquela cultura, pela forma como se entregam as obrigações, principalmente a Receita Federal. Claro que estamos em um contexto que tem muito mais coisa acontecendo do que relações junto à Receita Federal, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Aquela cultura de que o ano vai acontecendo, chega lá no final do ano e o cidadão ele junta a sua documentação, junta o que aconteceu no seu ano, chega para o contador e fala assim, tá aqui. Isso vai precisar acabar. E você, advogado, precisa saber disso também. Porque às vezes é você que vai dar esse alerta inicial e vai trazer esse cliente para uma solução que vai sair mais barata do que ele atuar como atuava antes. Vamos a um exemplo prático. Regras em que você pega uma pessoa física, durante o exercício, ela deixa de ser não contribuinte para ser contribuinte. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. Como é que você acha que vai acontecer esse enquadramento como contribuinte? Certo? Porque quando nós estamos lendo, quando nós estamos estudando, parece que é algo automático, né? Se aconteceu isso aqui, se estourou tal limite, então é contribuinte. Será que isso vai acontecer de forma automática? Muito provavelmente não. Isso vai acontecer de forma atrasada e muito provavelmente com os encargos do período. Então, pensa aqui comigo. Às vezes aquela pessoa física que está em uma situação em que ela tende a sofrer o enquadramento como contribuinte, no contexto de auferir receitas com aluguéis, por exemplo, ela vive 1 ano assim, 2 anos, 3. E aí ao final ou no meio do caminho desse terceiro ano, chega essa notícia de que ela foi desenquadrada, mas não naquele... Perdão, que ela foi enquadrada, mas não naquele momento. Lá atrás, certo? Viu como isso é perigoso? Fora o convívio com outras espécies tributárias, por exemplo, tá? Como você pode ter quando estamos trabalhando com alienação de imóveis na pessoa física, e essa pessoa ela vem trabalhando como não contribuinte, acontece esse enquadramento, vamos colocar assim, virtual, porque provavelmente ele não vai acontecer de forma automática, e aí você tem um convívio de espécies tributárias que não precisariam conviver. Exemplo, ganho de capital. E aí essa pessoa não raciocinou o pagamento de ganho de capital, agora ela é contribuinte do IVA dual e ela também vai pagar ganho de capital na pessoa física, sendo que ela poderia ter feito essa opção antes desse enquadramento, vou chamar aqui de virtual, acontecer, e ela trazer esse patrimônio para uma pessoa jurídica e raciocinar toda essa incidência tributária. Se você não é profissional, mas está em busca de soluções para o teu patrimônio e quer ter certeza que vai alcançar profissionais qualificados, aqui no primeiro comentário fixado você pode entrar em contato com a minha equipe. Nós teremos o maior prazer em colocar você em contato direto com um aluno da nossa mentoria. Para os colegas que estão diante de uma novidade, este aqui, já adianto para vocês, não é um vídeo em que nós vamos aprender especificamente a técnica do tema, certo? Não, às vezes o colega veio para esse vídeo e eu estou apenas me apoiando em exemplos
gerais, abstratos, apenas para traçar uma hipotética linha de competência entre advogado e contador, ok? Para o colega não pensar, caramba, o Jonatas deu exemplos aí, eu não consegui entender direito, não consegui entender nada. Certo, se você não estudou o tema, ok, você não ter entendido nada, porque este não é o vídeo para você entender a técnica específica. Esse é um vídeo para você refletir sobre até onde você vai precisar ir estudando esse tema. Porque o que eu tenho observado é essa confusão de entrega de conteúdo sem distinguir contadores e advogados. Eu acho que isso está deixando muita gente preocupada, especialmente os advogados que agora estão diante de um mundo absolutamente desconhecido, de discussões de alíquota efetiva e quantidade de créditos, e isso tá pegando muita gente de surpresa e tirando a paz, ok? É isso. Se você já está estudando a reforma, se não está ainda, comenta aqui como é que está sendo essa experiência para você, tá? Fica à vontade também para colocar perguntas ou eventualmente sugerir novos temas. Eu tiro alguns desses vídeos aqui de temas que surgem colocados pelos colegas aqui nos nossos comentários, tá?